recepção, as crianças vão ler uma mensagem para vocês. Ante as provas difíceis, jamais se desesperes. A tempestade agora e o ar limpo depois. A pedra é pedra bruta, sem o buril que a fere. Silencia, trabalha, e o melhor chegará. Se dispões de uma vela, podes banir a sombra. Não há mal que te alcance, se confias em Deus. Vamos para eles. A importância da juventude, das crianças, né? Esse trabalho que as nossas voluntárias, as coordenadoras aí da educação espírita estão trabalhando, estão desenvolvendo aí com a gente. Esse é o resultado do trabalho que começa a aparecer em conjunto com a USE, a União das Sociedades de Espíritos Regional de Jaú, que elas estão participando lá nas reuniões, né? Enfim, montando esse planejamento, esse trabalho. No próximo domingo agora, o pessoal da USE vão estar aqui presentes. Fazendo uma reunião também com elas, para que possa ir se aperfeiçoando esse planejamento das mocidades, tá? E aí eu já gostaria de aproveitar e fazer o convite também para vocês, no dia 13, no sábado, dia 13 de abril, às 16 horas, é sábado que vem, né? Não nesse aqui, no outro, às 16 horas estará acontecendo aqui o primeiro encontro da mocidade espírita da nossa casa. Então fica aí o convite para que os jovens, a partir de 12 anos para cima, sem limite de idade, que estejam aqui presentes com a gente, né, nesse mini encontro. A partir daí vai ser iniciado a nossa mocidade. O pessoal já estão aí nas quintas-feiras, né, estudando, participando, e esse mini encontro vai aí aperfeiçoar, e daí eles vão organizarem uma nova data, eles é que vão escolher essas datas para iniciarem o trabalho da mocidade, a partir de 12 anos. Então já fica aí o convite, tá? Vamos fazer a prece para a gente dar início? Mais um convite, no mesmo sábado, dia 13, às 20 horas, no Teatro Municipal aqui da Barra, estará acontecendo a peça Um Amor de Renúncia, uma obra adaptada da psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Os ingressos antecipados estão sendo vendidos aqui, no centro, a R$20. Lá na portaria é R$40. Nós já estamos com poucos ingressos já, tá? Então quem houver interesse, pode procurar com a gente ali na biblioteca, com a Silvia e com a Eliette.
que é R$20, no sábado, dia 13, às 20 horas. Quem não puder ir assistir aqui na Barra, eles vão apresentar a mesma peça em Jaú no domingo, no Teatro de Jaú, às 18 horas. Então no domingo é às 6 horas da tarde em Jaú. Aqui na Barra é só no sábado, às 20 horas. Tá? Hoje nós estamos recebendo a Sirlei para fazer a preleção com a gente. Por favor, Sirlei. Boa noite. Tá bom, então. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos do Plano Maior, por mais essa oportunidade que estamos tendo de estarmos juntos, podendo estudar a nossa doutrina espírita. É bonito de ver, né, as crianças estudando e já desde pequena usando palavras edificantes, aprendendo, né, a se melhorar e... Acho que eu aqui, você já se arruma, tá, Roberto? Me ajeita esse microfone, gente. Precisando daquele laterinha. Vou cobrar, viu, Roberto? E é muito bonito isso. E também gostaria de, antes de iniciar a palestra, lembrar que no mês de abril, o aniversário de nascimento de Chico Xavier. Acredito que muitos se lembraram. Ele nasceu no dia 2 de abril, portanto na terça-feira passada, né? Nos lembramos dessa data, 2 de abril de 1910, nascia Chico Xavier. Voltou para a parte espiritual no dia 30 de junho de 2012. Então nós desejamos a ele no plano espiritual muita luz, mais do que tem. A nossa gratidão, nosso respeito, nosso amor por tudo que ele fez e por seu exemplo de verdadeiro homem de bem. E nós estamos precisando realmente de homens de bem. Está faltando isso nos dias de hoje, né? Pessoas que pregam o evangelho, pessoas que dão valor à parte espiritual. Porque diante de tantas coisas que nós estamos vendo, tantas coisas dolorosas, notícias tristes que estamos vendo no mundo de hoje, algumas pessoas dizem que o sistema antigo Terra está em desordem, que o barco da Terra está sem leme. Não é verdade. Jesus, seus emissários, seus prepostos, estão no comando e trabalhando por toda a humanidade. Estão nos convocando a uma reflexão diante de tudo isso que nós estamos vendo. Cataclismos físicos, guerras, tsunamis, maremotos, terremotos, e o problema seríssimo, muito preocupante, de natureza moral, social e humana. Quando a parte moral não vai bem, nem a social nem a humana vai. Na parte moral, nós estamos vendo absurdos, irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai, marido matando esposa, esposa matando marido, tudo por conta das coisas da matéria, né? A vida sendo banalizada. Joana de Anjos, no artigo do Idealista, ela fala um pouco sobre isso, o espírito benfeitor, que escreve através da psicografia de Valdo Pereira Franco, que a rebeldia está aumentando, a violência está aumentando em função do prazer dos bens materiais, que chegam de forma que não chegam de forma espontânea nas mãos de algumas pessoas. Então, as pessoas estão cometendo absurdos em nome do poder e da ganância. Então, nós precisamos fazer, talvez já estejamos sendo convidados há muito tempo a fazer uma autoanálise, uma análise profunda, um conhecimento, estabelecendo um processo de autoconhecimento, de autotransformação, um auto-olhar mesmo, e olhando, questionando nossa consciência, para nós entendermos, para darmos conta de quem somos realmente. Nós descobrimos a nossa filiação divina. Todos nós somos filhos de um só Deus. E muitos de nós estamos nos desligando de Deus. Então, nessa parte de homem de bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, lá fala do homem de bem. Coisas lindas
Eu teria um trecho só que nos diz que o homem de bem, ele tem as próprias imperfeições. E ele trabalha sem cessar para combatê-las. Prega todo o seu esforço para dizer no dia seguinte, estou melhor que antes. O homem de bem coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, os bens passageiros. Não que nós devemos ficar só ali, nós temos que desfrutar das coisas que Deus nos dá, mas tendo o merecimento, saber o que nós vamos fazer disso tudo e que tudo é passageiro. Então muitos de nós, diante desses bens materiais, estamos nos desligando de Deus, do divino. Não é preso somente aquilo que nos interessa, no imediatismo, nas ilusões terrenas. Claro, como eu disse, que nós devemos desfrutar dos bens materiais, das coisas materiais, não é proibido. Às vezes nós criticamos, tem uma casa que é outra, tem um carro que é outro, mas se nós podemos, por que não? Mas tendo a consciência que devemos ter o merecimento de que isso é temporário, tudo é passageiro, e não desfrutar com aquele apego, com o acúmulo, que se torna um peso desnecessário para a alma. Não é? Trazendo violência, trazendo desespero, destruição de lares, relacionamentos afetivos também de toda ordem, onde os bons sentimentos, a solidariedade, o respeito, a caridade, estão sendo esquecidos. E é a conquista do amor que nos levará à plenitude. Então nós precisamos voltar nossos olhos para Deus. As pessoas estão se esquecendo de Deus, para o amor de Deus. Nós passamos pela vida, muitas vezes, presos, apegados, valorizando as coisas, mais as coisas da matéria do que do espírito. Por isso que ainda nós estamos, nesse momento da história da humanidade, adoecidos da mente. E Joana de Ângeles nos diz que é na mente que está a chave de tudo. Quando se tem o domínio da mente, nós canalizamos os pensamentos, as palavras corretas a atos dignos. Então, enquanto nós estivermos não tivermos essa consciência, nós vamos continuar adoecidos da mente, adoecidos da alma. Nós vamos continuar indo e voltando, trazendo a alma cansada, deprimida, machucada, aprisionada a dores e sofrimento. Ainda nós não descobrimos que a felicidade não está no ter, ela está no ser. Parece frase feita, todos os palestrantes dizem isso, mas nós descobrimos sim que a felicidade está no ser, mas nós não queremos que seja assim, nós não aceitamos que seja assim, porque isso exige de nós uma transformação muito grande, não é? Uma mudança interior muito grande. Toda transformação dá trabalho, traz sofrimento. Não é fácil você se burilar e olhar e ver aquilo que você precisa se modificar. Então, é preferível, é muito mais fácil ficar em cima do ter. Mas, Blaise Pascal diz assim, filósofo francês, quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório e passageiro, não consegue evitar a decepção, porque tudo se vai. O tempo passa muito depressa, gente. Então, de improviso, sem data, sem hora marcada, nós deixaremos tudo isso aqui. Mas a tua essência, diz ele, permanecerá intocada. É o que nos ensina Jesus. O verdadeiro tesouro é aquele que a traça não rói, o ladrão não vai roubar, a ferrugem não vai corroer. Isso não está no material, está no ser, está em nós, está na bondade, está na ternura, está na harmonia, está no respeito, está na consideração. Então nós vamos fazendo uma análise um pouco mais profunda da oração de Francisco de Assis, onde nós vamos ver a preocupação dele com o ser, com os tesouros dos céus, com os bons sentimentos que nós trazemos em nossos corações, e nem sempre nós colocamos em prática, nem sempre nós manifestamos em atos de palavras. No início da oração, ele pede humildemente a Deus, ao Pai Maior, com pureza de sentimento: Senhor, faze de mim instrumento de vossa paz. Então, gente, analisando com profundidade, nos lugares que nós passamos, nos lugares que frequentamos, que nós estamos, onde convivemos, como nós estamos nos portando? Nós estamos levando a paz, a harmonia, a tranquilidade, ou nós estamos semeando discórdia nas más palavras, nos pensamentos ruins, queixosos, nervosos, angustiosos? Nós sabemos que nós não estamos aqui passando férias. Nós estamos aqui inscritos num processo de aprendizagem necessária à nossa autoiluminação, ao nosso aprendizado, para evoluirmos. E nesse processo,
Como nós estamos nos comportando e nos conduzindo? Que tipo de sentimento nós estamos cultivando na alma e no coração? Será que nós estamos sabendo separar o joio do trigo dentro de nós mesmos? Porque nós sabemos que nós carregamos sentimentos bons e ruins. Nós sentimento de inveja, de ciúme, são características do ser humano. Nós trazemos isso e precisamos trabalhar isso em nós. Mas que lado nós estamos alimentando mais? Nós podemos estar carregando um balde nesse momento muito pesado, de inveja, de ódio, de pesar, de lamentações, de medo, de ciúme, de discórdia, de vingança, de interesse dentro de nós mesmos, na nossa alma, atrapalhando a nossa evolução, perturbando a paz dos outros e a nossa paz. Mas nós podemos modificar tudo isso. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos fazer do espaço interno da nossa alma um jardim, retirando os sentimentos negativos, que são as ervas daninhas, que aqui nos acompanham muitas vezes de outras existências. Mas muitas pessoas ainda cultivam pedras, espinhos no seu jardim interno, tornando o jardim interno da sua alma um deserto, um vale de lamentações, onde ninguém gosta de estar, de estar por perto. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas que se queixam o tempo todo. Todos nós temos problemas, nós sabemos, todos nós temos dificuldades. É muito bom ter com quem contar, desabafar, lavar a alma, não é? Mas não ficar assim o tempo todo se queixando. Às vezes as pessoas, nós também fazemos isso, também me incluo aí, passam soluções, vai por esse caminho, tenta fazer isso, e nós já estamos arrumando outro problema. Então, para nos queixarmos. Então, nós podemos fazer o nosso jardim ser diferente. É a lei de atração, de afinidade. Depende de tudo que nós estamos semeando. Tudo depende de nós. Kardec diz, se reconhece o verdadeiro espírita, mas nós podemos dizer o verdadeiro cristão. Porque não é só com a nossa religião que a verdade está. Se reconhece o verdadeiro cristão pela transformação moral, pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Então a palavra esforço aqui não está por acaso. Porque ele nos mostra que é difícil. Nós precisamos nos esforçar para nos modificar e persistir. Francisco de Assis roga ao Pai, onde houver ódio que eu leve ao amor. Então, dentro do contexto de ódio, de amor, de vingança, de discórdia, que aprendamos, que possamos levar o amor, que possamos pacificar, a começar por nós, levando o amor através da compreensão dentro da condição que o outro se encontra, não da forma que nós queremos. Nos colocando no lugar do outro vai tornar mais fácil a compreensão. Porque quando nós estamos um pouquinho mais espiritualizados, nós sentimos em nós a dor do outro. E Jesus nos pede, ame o próximo como a ti mesmo. Amando o próximo, você vai desejar a ele o que você quer para você. Porque ninguém deseja o mal para si mesmo, não é? Mas, então, você quer coisas boas, você vai emitir coisa boa para o outro. Você está feliz, você vai passar essa felicidade para o outro. Mas tem pessoas que não agem assim. Se revoltam com tudo, se incomodam com o que o outro tem. Aí que entra aquilo que nós no início da palestra, não é? Querer aquilo que você não teve o merecimento de ter. Então se incomoda e o outro está lá na estrada há muito tempo, está lutando há muito tempo, continua lutando porque nada chega de bandeja. Então as pessoas vão se incomodando e aí onde vai acontecendo esses horrores que nós estamos vendo. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Será que nós vivenciamos isso? Nós levamos o perdão e perdoamos? Ou nós ficamos remoendo tudo aquilo de coisas ruins, as injúrias, as calúnias, nós ficamos sofrendo, cultivando as lembranças negativas. Infelizmente, é o que acontece. Na maioria das vezes é isso que nós fazemos. Nós sofremos 2, 3 vezes, porque nós remoemos aquilo que nos fez mal, que já passou. E isso atrapalha a alma, é ruim. Porque a paz começa dentro da alma, ela não chega. Ela é a conquista, é uma conquista do ser. É uma conquista da alma que amadurece, que sai da condição de mendiga da felicidade e assume a sua autonomia, a sua grandeza, a sua integridade como ser espiritual, filho de Deus. Então a paz se conquista. Quando nós alcançamos um grau de entendimento maior das coisas do Espírito, nós passamos a entender melhor e a olhar o outro com outros olhos, para aqueles
olhar para aqueles que nos agridem de uma forma diferente, olhar para aqueles que nos perseguem e nos caluniam de uma outra maneira. Nós começamos a entender que cada um está num grau de entendimento e de evolução. Então nós tiramos boas lições diante do sofrimento, no momento que somos nós a passar e a receber as dificuldades. Então nós podemos ver aí, nesse momento, uma oportunidade de burilamento da alma. Com o sofrimento, o espírito que amadurece, ele passa a perceber nas situações dolorosas um sinal divino. Como se Deus dissesse: filho, olha o que essa dor está querendo lhe ensinar, está querendo te passar. Porque aquilo que nós chamamos muitas vezes de sofrimento, sempre é um aprendizado, sempre é uma lição. Muitas pessoas, e muitos de nós, nem sempre nós aprendemos. Quando algo acontece diferente, as pessoas se revoltam com as pessoas, revoltam com a vida. Muitas vezes coloca todo mundo em movimento, acusando as pessoas dentro do lar, apontando o dedo, mas não olha para si. Quando não dá certo alguma coisa, pode ver que são situações repetitivas. Quando as situações se repetem, olha para si e vê, está todo mundo caminhando, andando, por que comigo está assim? Então não adianta, você aponta o outro, porque foi dito isso, por isso que não deu certo. Mas o patrão falou tal coisa, por isso que não deu certo. Mas eu vim, mãe, eu falei com você tal coisa, você disse aquilo. Então, você vai colocando todo mundo em movimento, acusando todo mundo, deixando todo mundo louco, e não olha para si. Ver o que está acontecendo. Então, fica mais fácil, não é? Mas é importante observar o que aquele que nos feriu está querendo nos passar naquele momento. O que nós precisamos corrigir em nós. Sempre tem uma lição aí. Há uma passagem de Paulo que diz: tudo posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós precisamos aprender a fazer novas escolhas, evitar outros sofrimentos. Não é? Quando nós atingimos esse entendimento, nós não vamos mais nos sentir tão vítimas, porque não existe vítima. A doutrina espírita nos mostra que nós somos aprendizes, todos nós estamos no mesmo barco, não tem vítima, não é? Nem sempre a vítima é tão vítima, nem sempre o carrasco é tão carrasco, nos ensina a doutrina espírita, porque essa é a lei de ação e ação, causa e efeito. Então, nem sempre o coitado é tão coitadinho, nem sempre o ruim é tão ruim. Toda ação gera uma reação. Diante de alguma coisa que eu faço, o outro vai ter uma reação. Então, gente, que possamos compreender a condição, nos pede Francisco de Assis, daquele que nos persegue e nos calunia. É fácil? Não é. Mas Jesus nos mostra os caminhos, nos ensina. Jesus disse: se alguém lhe bater numa face, ofereça outra. Ele não estava dizendo aqui para nós deixarmos o agressor continuar nos agredindo. Também ele não disse: não se defenda. Ele disse: ofereça outra, faça mais, ofereça mais, vá além daquilo que você pode fazer. Mostre que você é capaz. Dê a outra face, sempre no bom caminho, né? No caminho do bem. Então, se te pedirem ou te impedirem de dar um passo, dê 2, dê 3. Então, a proposta de Jesus sempre foi de paz, não de violência. Nesse sentido que ele diz: dê a outra face, mostre que você é capaz. Nós sabemos que perdoar não é fácil, mas comecemos, como Chico Xavier sempre dizia, por desculpar. Comecemos por não desejar o mal. Então, para que nós possamos assumir a condição de um dia perdoar. Todo aquele que perdoa se liberta, avança. O que é perdoado vai se sentir aliviado. Mas isso não vai fazer com que ele se livre da quitação dos seus débitos, porque todos nós vamos responder pelos nossos atos. Então ele vai precisar trabalhar muito para se reajustar, para quitar o seu mal. Nós escapamos da justiça dos homens, não é? Nós escapamos da justiça, contratamos advogados, tem muitos caminhos para se burlar as leis, mas da justiça de Deus ninguém escapa. Não que nós temos um Deus vingativo, punitivo, não, mas ele é justo. Quem perdoa segue livre, sem mágoas. Nós percebemos quando a pessoa também está evoluindo, se melhorando, se espiritualizando, porque ela já não se magoa com tanta facilidade. Diante de uma ofensa, de uma mágoa, ela diz: deixa pra lá, não tem nada não, isso vai passar.
Então, realmente, gente, nós às vezes passamos horas discutindo, 24 horas, 48 horas, em cima de um assunto. De repente, aquilo não importa mais. Já vem outra coisa para você resolver, para você ir atrás, aquilo já não é mais importante. Por quê? O que importa de verdade? O que é importante na vida? É aquilo que eu estou desenvolvendo como ser moral. Ah, mas nós estamos cansados de ver os palestrantes falarem de boa moral, boas atitudes, boa conduta, né, que nos ajudam na nossa caminhada. Gente, mas será que nós estamos dando o devido valor, a importância a esses ensinamentos morais? Porque se o palestrante lê e cai aquilo novamente, porque tem que falar, e tem que ouvir, e se ele está ouvindo, ele tem que ouvir mais. Então, realmente, o que vai importar é o desenvolvimento moral. Em que ser eu estou me transformando? Ninguém consegue aprender para o outro. Ninguém consegue voar com a asa do outro. Nós podemos trocar experiências. Aí sim. E eu sempre digo que o que a doutrina espírita mais me cativou, me conquistou, e estou nela há 40 anos, foi conhece a ti mesmo e a reforma íntima, a reforma do ser. Porque dá trabalho, é o dia a dia, é uma terapia. Você tem que se conhecer. Então não adianta eu querer entrar na doutrina espírita, querer saber de todos os fenômenos mediúnicos, de toda a ordem, trabalhar dentro de uma casa espírita, querer fazer todo o tipo de trabalho, ser o melhor médium, se como pessoa eu não me melhoro em nada. Não adianta, não vai adiantar. O que realmente vai importar é o desenvolvimento moral. As boas virtudes, atitudes, comportamento, é isso sim. Então nós vamos dar valor a tudo isso. O que realmente importa, como eu estou me posicionando diante dos obstáculos da vida, que a vida me apresenta, importa o que eu estou fazendo diante da maldade do mundo, importa o que eu estou fazendo com a maldade que eu estou praticando para com o outro, para comigo mesmo. Então, o que eu estou fazendo por mim, eu estou falando singular, mas vamos todos raciocinar juntos, né, na coletividade. O que estou fazendo por mim, enquanto ser evolução, o que me espera do outro lado? A pessoa que eu me tornei aqui, virtudes que conquistei, vícios que trabalhei, o que eu fiz com as pessoas, o que eu fiz da minha vida, o que estou fazendo com que Deus me deu emprestado, bom uso, mau uso, importa o que estou desenvolvendo como ser moral. Joana de Anjos, eu vou fazer uma comparação, vocês vão perceber que eu falo várias vezes de Joana de Anjos, porque eu percebi nesse livro a comparação entre ela e Francisco de Assis. Tem muito a ver o que eles falam. Joana de Anjos, no livro Liberta-te do Mal, é um livro novo. Ela diz assim, que uma das maiores dificuldades que temos é perdoar. Toda pessoa que consegue perdoar, desfrutará da saúde integral. Toda pessoa que mantém o desejo de vingança, carrega uma brasa viva nas mãos, o braseiro arde na alma. Então, e vai refletir na pessoa, e isso vai fazer com que ela adoeça. Então, todo movimento de vingança que nós tivermos com o outro acabará nos atingindo, nos mantendo presos no processo de dor. Ah, mas Sirlei, eu não estou aí me movimentando em nada, não, eu não estou fazendo nada. E eu me coloco aqui também, viu, gente? Porque às vezes nós estamos falando de dor, de mágoa, sofrimento, o Alessandro está falando, mas ele está sentindo isso também. E está trabalhando isso nele também. Porque não é fácil no dia a dia, eu conheço a ti mesmo, tem que trabalhar. Então nós falamos, mas eu não estou fazendo nada para me vingar. Nós fazemos, através do pensamento. Nós queremos que a pessoa se dane, que o outro se dê mal, que ele encontre uma pedra no caminho e se esborrache, não é? E quando alguma coisa dá errado, nós falamos, bem que eu falei, tá vendo? Agora aprende. E isso é vingança. Nem eu sabia, viu? A gente pensa brincando. É vingança. E nós fazemos isso. Então, o que fazer para nós não agirmos assim? Deixar a pessoa seguir. Chico Xavier dizia isso, você não precisa abraçar, conviver com a pessoa. Deixa ela seguir, não deseja o mal. Se afasta se for melhor. Porque nós precisamos caminhar, nós temos que evoluir. Então, e seguir. Se alguém está atrasando a nossa evolução, nós temos que fazer escolhas. Né? E nos afastar até as coisas melhorarem. Muitas vezes até renunciar. Eu estava lendo que muitas vezes o fator determinante, importante da vitória nem sempre são as escolhas, são as renúncias. E às vezes, a gente fica com o coração sangrando, partido, nós temos que renunciar muitas vezes.
A renúncia eu quero dizer assim, você está no mesmo barco, mas as coisas não vão acontecendo mais como você gostaria que acontecesse. No caminhar da vida, ao longo da vida, muitas coisas vão se modificando. E nós vamos fazer o quê? Pular do andar? Se esborrachar lá embaixo, acabar com a vida? Não, nós vamos renunciar, vivendo no mesmo barco, em qualquer situações, mas aceitando aquilo, é uma aceitação como se fosse uma renúncia, de que não vai ser mais da maneira que você gostaria que fosse. Então, muitas vezes renunciar é um fator determinante para nós, em nossas vidas. Mas nós precisamos trabalhar em nós o desejo de vingança. A ira, a mágoa, a raiva, porque não adianta a gente fechar a boca. Porque a gente fecha a boca, mas a mente não para. Ela não para, você não consegue desligar a mente. Né? Eu estou falando aqui agora, e eu sei que muitas pessoas que às vezes estão ouvindo palestra, pensam assim, nossa, eu estou caindo de sono, meu Deus, eu acabei de jantar, eu estou querendo prestar atenção, não estou conseguindo, mas eu vou chegar até o fim. Ai, meu Deus, eu quero comer uma pizza, Cris. Espera lá, que hora que ele vai acabar? O pensamento está voando, a boquinha está fechada, mas o pensamento está voando. Então a gente não mandar nada da boca para fora, mas o pensamento, o emitir, né, nós vamos, como espírito nós sabemos que a comunicação com o espírito se faz pelo pensamento e vontade. Então, se nós pensamos em vingança, nós estamos criando articulações com outras inteligências. Nós estamos nos relacionando, criando uma amizade, uma afetividade inferior com criaturas que estão no mesmo padrão psíquico de sentimentos que trazemos em nós. Então nós podemos não nos movimentar para uma vingança, mas nós ficamos remoendo a vingança, e por muito tempo. E vamos projetando no outro, que nos prejudicou, pensamentos nocivos à sua saúde. Desajustes psicológicos, que é uma forma de vingança. Então perdoar é livrar-se da mágoa, é deixá-la se diluir e seguir em frente. E Francisco de Assis diz assim, onde houver discórdia que eu leve a união. Quando nós falamos em discórdia, no que é que nós pensamos? Na fofoca. E quem é que nunca fez fofoca e nunca ouviu uma fofoca? Não é? Se eu falar, vamos levantar a mão, quem nunca ouviu, eu sou o primeiro que vou abaixar. E quem nunca fez, o que a gente faz. Mas a fofoca, gente, essa fofoca fala, aquela roupa não combinou, aquele cara lá comprou um carro, isso aí não é fofoca. A fofoca na maldade é aquela que você quer afundar o outro, denegrir a imagem do outro. Isso é perigoso. Nos ensina os bons espíritos que a fofoca na maldade é um posicionamento do espírito de um ser infantil. Estamos sendo infantis, não é? Aprisionados num complexo de inferioridade, inseguro. Então não vamos esquecer da lei de ação e ação, causa e efeito. Porque um dia a situação se inverte. O braseiro arde nas mãos. Aconteceu um negócio comigo, com uma pessoa bem próxima de mim. Há 40 anos eu estou na doutrina espírita, por isso que eu falo, às vezes nós devemos até falar de espírita kardecista. Tem um espírita que não concorda. Falar espírita é espírita, todos que acreditam na encarnação, na comunicação com o espírita é espírita. Mas há várias denominações. Mas tem uma denominação que trabalha com outras coisas, em outra, não é a nossa área. Então, uma pessoa próxima de mim, talvez querendo fazer uma fofoca, ou não gosta de mim, sei lá, a gente não agrada todo mundo, ela faz umas palestras, mas ela é macumbeira. Cuidado! Gente, eu tenho cara de macumbeira. Me deu uma raiva. Olha, eu falando da raiva aqui, eu queria pegar o pescoço, eu queria encontrar, eu fiquei ruminando, pedi perdão para Deus, pedi perdão para todo mundo. Aí eu falei, deixa, todo mundo me conhece, as pessoas sabem quem eu sou, não vai adiantar eu querer bater, mas a pessoa crê nisso. Então é uma fofoca, é um absurdo, que a pessoa está querendo denegrir a imagem, está se incomodando com alguma coisa. Então nesse sentido, mas gente, lembremos de Jesus. Ame o próximo a ti mesmo. Faça o outro que você quer que façam com você. Quando nos colocamos no lugar do outro, nós sentimos compaixão, nós não vamos querer que o outro, a queda do outro, a decepção do outro, nós não vamos querer comentar algo errado, o sofrimento do outro, a tristeza que o outro está passando. Existem as 3 peneiras de Sócrates, nós conhecemos. Sócrates é bem polêmico, ou ame ou deixe-o. Então, Sócrates diz assim, primeira peneira, antes de estar comentando a queda de alguém, reflita, pergunte se é verdade, se tem certeza. A segunda peneira, vai ser útil? Sem utilidade, pode até ser verdade, mas vai contribuir para o benefício de alguém, para o crescimento do grupo, para a coletividade? Não, silencie. Terceira peneira, é caridoso, vai ajudar.
Há necessidade de dizer isso? Não. Então vamos semear luz, não atirando pelas costas, porque normalmente a gente faz isso e a pessoa não está lá para se defender. Vamos levar boas palavras. Freud, novamente ele, disse: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala de Paulo, tem mais de Pedro do que de Paulo. O homem é dono do que cala. O homem é dono do que ele guarda para si. E ele vai se tornar escravo daquilo que ele solta. Sem saber, para denegrir. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque quando Pedro me fala de Paulo, tem mais de Pedro do que de Paulo, quando nós estamos falando de alguém, nós estamos mostrando quem nós somos. O outro está prestando atenção, nós estamos mostrando quem somos. E Joana de Anjos, fazendo essa comparação com ela e Francis de Assis, ela diz: não aceite o ódio em teus sentimentos, porque o ódio devora todo aquele que o alimenta. Não cede espaço para o ódio. Ele se disfarça de várias formas e permanece no fundo da alma, corroendo o ser. O ódio, olha que frase forte que ela diz: o ódio é irmão desvairado, alucinado do orgulho. O ódio também se disfarça em amor. Chico Xavier dizia assim que tudo é amor, até o ódio que nós julgamos ser o contrário do amor, nada mais é senão o amor que adoeceu gravemente. E tem pessoas que não dizem: eu matei por amor? Que amor que é esse? É o amor que adoeceu gravemente. Então, gente, o orgulho, o ego exagerado e o ódio nos cega. Domina a nossa mente, a nossa maneira de agir, nos tornando infelizes. A humildade é a condição de crescimento. O menor é o maior. Aquele que se desapega e não faz questão que o seu ego, a sua personalidade se destaque diante dos outros. Esse é o menor aqui no plano terreno e o maior no mundo dos espíritos. Jesus se fez menor. Ele poderia ter nascido entre os fariseus, ter crescido numa sinagoga, entre os eruditos da sua época. Mas ele nasceu no estábulo. Ele viveu entre os simples da sua época. Fez-se menor para mostrar como é ser maior. Humildade. Então nós vamos ser mais humildes para nós não diminuirmos nem magoar as pessoas com o nosso ego inflável. Às vezes as pessoas dizem assim: nossa, eu cheguei perto da fulana, ou até já aconteceu comigo mesmo. Cheguei perto da fulana e o fulano me tratou tão meio áspero. Gente, precisamos ver como nós chegamos perto da pessoa. Será que nós não chegamos com o nosso ego lá em cima, dando ordem, querendo mandar, ou ridicularizar, e o outro sair numa defesa? Então vamos abaixar um pouquinho mais, ser humildes. Francisco de Assis nos diz: onde houver erro, que eu leve a verdade. Será que aí ele está apontando que quando nós vemos o erro de alguém, nós temos que ir lá apontar com o dedo? Não. Ninguém nos dá esse direito. Todos nós erramos. Essa passagem, na verdade, está mostrando, apontando para nós mesmos. Quando nós vemos o erro em nós, olhar para dentro de nós e ver e buscar a verdade em nós, verificando a maldade que nós estamos praticando conosco para com o próximo. Joana de Anjos, no livro Liberta-se do Mal, na página 80, ela diz: acautela-se contra o mal, substitua por comentários edificantes que possam ajudar até mesmo aqueles que entraram em erros graves. Então, Joana de Anjos, esse Espírito Benfeitor, nos pede que, para nos silenciarmos diante do erro do outro, não julgar, porque todos nós erramos. Acautele-se da ira, não é? Que responde à raiva, que responde por transtornos graves nas nossas emoções, nossos sentimentos, nos tornando infelizes. Então, Joana nos mostra que a ira, a raiva, vem de atitudes também infantis, que nós tomamos quando nós não conseguimos controlar certas circunstâncias que nos envolvem. Então, nós sentimos raiva e nos deixamos dominar pela inquietação. É a inquietação que vai nos dominar, né? E vai nos desarmonizar. E acabam nos deixando doentes. Então nós temos que encontrar um padrão mais tranquilo e pacificado. Como fazer isso, gente? Se nós queremos tranquilidade, nós vamos prestar atenção em nós mesmos, ver o que nós estamos fazendo por nós, abrir as portas do coração, buscando oportunidade de fazer o bem, acarinhar a nossa alma fazendo o bem. Todos nós temos problemas, mas quando nós olhamos para o outro, para o problema do outro, nós amenizamos o nosso. Amenizamos, porque não vamos deixar de tê-los. Jesus disse: queres me seguir? Tome sua cruz e me segue. Ele não disse: eu vou carregar a tua cruz. Ele disse: se me segues, o jugo será leve. Porque todo aquele que carrega dentro de si a proposta, os ensinamentos de Jesus, vive melhor. Vive uma paz, uma felicidade, uma serenidade grande. Vivencia a paz, que a paz está dentro de si. Mesmo num processo de dor, mesmo numa família difícil de conviver, porque você é a paz que você conquistou.
E Joana de Ângeles diz assim: cuidado com o ciúme. Acautela-te contra isso. A segurança, busque a segurança necessária à tua existência. Então, a maioria de nós achamos que ter ciúme é bonitinho, é até um charminho, mas nós precisamos analisar com profundidade esse sentimento que envolve casais, coisas, porque nós temos ciúme até das coisas do outro, amigos, né? Então, e nada nos pertence. O ciúme é um sentimento ruim, negativo, traz consequências negativas. Complexo de inferioridade, insegurança. E nós ficamos questionando ali se nós somos merecedores do amor do outro, do respeito do outro, da consideração do outro. Questionamos a nossa capacidade de ser amado. E ficamos querendo dominar o outro de uma forma doentia de posse e de amor. E ciúme não é amor. É um sentimento primitivo. Mas nós trazemos essas características. O ser humano traz. Mas não é amor. Não é? O amor é nada disso. O amor é tranquilo, é leve, é calmo. Nós não seguramos ninguém, nem amizades, nada, nem coisas materiais. Num certo momento, tudo vai ficar aqui. De surpresa, nós vamos embora. Então, tudo isso, nós temos que nos é dado emprestado para nós valorizarmos, amar, respeitar. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver desespero, que possamos levar a esperança. Quando nós vemos um irmão em desespero, que possamos ser aquele que acalma. Não é que aponta uma esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, engolir nossas lágrimas e olhar para o outro uma situação bem mais difícil que a nossa. Levar alegria, acarinhar, acalentar, acolhendo o outro, levando esperança. Todas as vezes que nós agimos assim, nós estaremos nos libertando do desespero que nos encontramos e da angústia que estamos vivendo. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Que possamos levar, gente, esclarecimento, entendimento, não nos colocando na posição de vítima, mas ser aquele que faz, que realiza, que assume a responsabilidade sobre a sua própria vida, sobre a sua própria existência. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Quando nós paramos de olhar somente para nós, para as nossas angústias, passamos a olhar para fora de nós vamos ver os problemas maiores. Na medida que nós vamos fazendo algo para amenizar a angústia do outro, as dores do outro, amparando o outro, as nossas feridas vão sendo curadas. Então nós não precisamos trabalhar numa casa espírita, numa casa de oração para fazer isso. Nós podemos ajudar as pessoas na fila de um banco, no supermercado. Quantas pessoas não param no mercado e nós trocamos ideia? Desabafamos, parar, ouvir, consolar. Compreender do que ser compreendido. Já estamos terminando. Compreender do que ser compreendido. Tem um quê aí? Que eu possa esperar primeiro. Compreender a condição do outro e esperar para ser compreendido. Amar que ser amado. Amar antes de pedir amor. Antes de ficar mendigando amor, atenção, compreensão do outro, do próximo, precisamos amar e compreender, fazendo a nossa parte. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. Nós sabemos, gente, que a morte não existe. A morte que se refere a Francisco de Assis não é a morte física. É morrer o homem velho. É matar dentro de nós os ranços que trazemos. Tudo isso de negativo que já foi dito. Isso nos levará à vida eterna. E vida eterna todos nós temos. Nós somos espíritos. O espírito é imortal. O corpo fica. O espírito se liberta. Ele segue livre para a vida eterna. Ele sai desse corpo físico, essa gaiola que o prende, onde nós fazemos tanto sofrimento, tantas dores, e se liberta. Mas qual a vida eterna que nós queremos? Nos umbrais? Nas sombras do sofrimento? Na vida eterna da dor? A vida eterna na felicidade, na alegria? Está em nossas mãos. Sempre lembrando que nunca estamos abandonados. Nunca estamos sozinhos. Nós temos amores profundos de longas existências que estão conosco. Nos momentos difíceis não estamos abandonados. Só na aparência do mundo, nas ilusões do mundo, porque eles estão ali ao nosso lado. Busquemos eles, busquemos socorro, para que eles se aproximem de nós e segurem nossas mãos e nos intuem, nos abraçam. Nós não estamos sós. Não há solidão de fato. O que existe são momentos que nós nos sentimos, sim, sós, mas esses momentos, pode perceber, quando nós nos mergulhamos nas sombras das nossas inquietações, das nossas angústias. Mas quando nós seguimos com Deus, com Jesus, jamais estaremos sós. É impossível ver lágrimas nos olhos de quem vive inebriados de amor, se lembrando de Deus. O amor é o oxigênio da alma.
Sem amor, sem amar, a alma enfraquece e perde o sentido de viver. Joana de Ângeles. Então, gente, não importa o tipo de amor. O amor tem que estar em movimento, tem que estar em ação. Seja o amor por alguém, pela família, por amigos, pelo trabalho, pela profissão, pelo próximo, pela vida, pelo nosso Criador, por Jesus, nosso querido Mestre, Irmão Maior, pelos amigos espirituais, enfim, todos os amores. Jesus semeava, colocava o amor em movimento. O amor tem que estar em movimento e que um dia nós possamos chegar nesse patamar de evolução, amando incondicionalmente. Esse foi o nosso estudo de hoje. Fiquemos em paz, que Jesus nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre. Vamos continuar em silêncio, silenciar nossas mentes também, nossos corações, para recebermos os benefícios do passe. Fiquemos em oração, em silêncio. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.